Bom dia, pessoal, tudo bem? O professor Hugo aqui, né? Irei estar fazendo uma revisão sobre a disciplina de saúde pública, tá? Todo esse conteúdo que a gente já tenha visto em sala de aula, tá? Fazer uma breve revisão para vocês retomarem o conteúdo, assim podemos avançar no conteúdo, tá? Saliento que qualquer dúvida a gente vamos ter as videoconferências para poder tirar dúvidas e também fazer algum complemento das aulas, ok? Então eu peço que vocês fiquem atentos aí, ok? E no final eu vou fazer algumas orientações, ok? Aí chega uma pergunta factível, né? O que é saúde pública, né? O que é saúde pública? O que seria esse termo, né? Então, é uma ciência e uma arte que previne as enfermidades. Ou seja, o principal papel da saúde pública é prevenir doenças, né? Doenças ou agravos, tá? E por aí assim diante. Tá? Melhorar a qualidade e a esperança de vida, né? A finalidade, além de prevenir, melhorar a qualidade das pessoas, a qualidade de vida, né? O bem-estar propriamente dito. Né? Contribuir com o bem-estar físico, mental, ecológico da sociedade. Ou seja, nós não pensamos só na saúde física ou mental das pessoas, dos indivíduos, mas também a questão ambiental, sanitária, do ambiente, da sociedade como um todo, tá? Lembrando que a saúde não é livre da enfermidade, livre da doença, mas é um completo bem-estar, tá? Alcançar mediante esforço concentrado na comunidade que permite o conforto social, tá? Ou seja, fazer medidas que auxilia que a sociedade encontre um conforto, encontre um ponto de equilíbrio, né? Que tanto a qualidade de vida esteja a ausência da doença, mas também que a pessoa esteja bem nesse ambiente. Tá? O que demanda serviços, tá? De enfermidades, né? Ou seja, de prevenção, conhecimento dos princípios de higiene, que possibilite toda a pessoa participarem no melhoramento da saúde do indivíduo na coletividade. Tá? Então, assim, esses serviços demandam esforços para que consiga alcançar essas premissas, ou seja, precisamos da necessidade de ter conhecimento de princípios de higiene, de ações sanitárias, para que a gente consiga promover essa qualidade de vida, de bem-estar para a humanidade, ok? E aí surge uma outra pergunta, mas aonde que surgiu a saúde pública? É atual? Não é atual? De quando? Tá? Então, assim, desde a antiguidade, a humanidade já se preocupava com a saúde, tá? Desde que a humanidade é conhecida por humanidade, ela já se preocupava com esses aspectos da saúde, né? Visto que na antiguidade existia muitas doenças infecto-contagiosas e entre outras. E isso assolava a sociedade como um todo. Muitos anos a arte de curar ficou entregue na mão dos curandeiros, né? Ou seja, aquelas pessoas que faziam, que benziam, que faziam chás caseiros, que era tido como curandeiro, ficavam na mão desses indivíduos a arte de curar. Tá? Ao longo da história, os principais problemas de saúde na sociedade era relacionada com a natureza e a vida comunitária, ou seja, essa
correlação, ou seja, interação entre a vida humana e a natureza, visto que muitos problemas de saúde tá de encontro com a vida na comunidade e a natureza propriamente dita, né? Por exemplo, pessoas que vivem numa comunidade, um agrupado de indivíduos, de população que não cuida do ambiente, que deixa o ambiente de uma forma sanitária ruim, tem propensão de surgir doenças, de serem cometidas por doenças. Da mesma forma que se a gente não cuidar da questão da natureza, pode surgir doenças como zoonoses, como a dengue, febre amarela, atualmente o próprio coronavírus, né, o SARS-CoV-2, né, e por aí vai. Então a gente precisa fazer essa mediação, né. Então, muito dos problemas de saúde estava relacionado então a essa vida na sociedade, ou seja, comunitária, e a natureza. Okay? A principal preocupação foi sempre o controle de doenças transmissíveis, ou seja, doenças que poderiam ser transmitidas entre os humanos e os animais, né? Sempre fazer o controle dela. Melhoria do ambiente, ou seja, deixar o ambiente mais saudável, mais higienizado possível. A água potável, ou seja, ter acesso à água própria para o consumo, e isso é um problema até nos dias atuais. Tá? Comida, né, comida saudável, propriamente dita, uma comida que tenha tanto quantitativamente como qualitativamente adequada para o ser humano, ou seja, a qualidade de vitaminas, de minerais, de nutrientes adequados para o consumo, e a quantidade também, visto que a fome também foi sempre uma questão muito problemática no longo da história da humanidade. Tá? Assistência médica, tá? Ou seja, quando esses indivíduos ficassem enfermos, ficassem doentes, ajudar nessa recuperação. Tá? E a assistência na incapacitações e o desemprego, né? Ou seja, aquelas pessoas que sofriam alguma incapacidade, auxiliar elas, e as pessoas desempregadas também dar uma assistência, visto que ambas situações podem corroborar para o surgimento de novos problemas de saúde. Okay? A saúde pública no Brasil, gente, no início do século XIX, a saúde pública se limitava à delegação e atribuição sanitária em conjunto com os municípios e a vacina contra a varíola. Tá? Ou seja, os municípios, as cidades brasileiras fazendo as ações sanitárias, ou seja, as medidas sanitárias, e a vacina contra a varíola. Tá? A nova, no caso, uma política que surgiu da higiene nacional em 1902, deu-se início com o sanitarista Oswaldo Cruz, tá? Que ele ampliava essa questão sanitária e também surgimentos de vacinas, novas vacinas e as vacinas em si. Tá? Foi o elo no combate à febre amarela no início da organização de pesquisa e deu início às organizações de pesquisa no Rio de Janeiro, ou seja, o Oswaldo Cruz foi o elo entre o combate da febre amarela, tá? E deu início a essas organizações de saúde, organizações de pesquisas no Rio de Janeiro, tá? Ou seja, foi um grande avanço para a questão sanitária e de saúde pública no Brasil. Tá? Em 1920 foi criado o Departamento Nacional de Saúde Pública, ou seja, já estava mais estruturado a questão da saúde pública no nosso país, tá? Podendo assim avançar mais na questão da prevenção, do controle de doenças. Tá? O Carlos Chagas deu continuidade aos trabalhos de Oswaldo Cruz, tá? Com um programa de preparação de visitadores para
minimizar a cobertura da combate à tuberculose. Ou seja, o Carlos Chagas preparou assim pessoas que faziam visitas no domicílios, tá? Para fazer cobertura e o combate da tuberculose, que naquela época era um grande problema de saúde pública. Tá? Podemos assim dizer que seria o primeiro, vamos dizer, um teste piloto, vamos colocar assim, dos agentes comunitários de saúde, atualmente que fazem essas visitas, tá? Então, ou seja, já naquela época já surgiu essa primícia. Né? No ano de 1923 foi criado a Lei Eloy Chagas, tá? que criou as caixas de aposentadorias e pensões, que é um seguro social, tá? Ou seja, dá uma seguridade para as pessoas terem a condição de se aposentar quando chegasse numa idade mais avançada, ou seja, uma idade de ser idoso, né? E também em outras questões, ou seja, pessoas que ficavam em possibilidade de trabalhar e tudo mais. A partir da unificação de todos os institutos de aposentadoria e pensões, de SNAPs, deram origem ao Instituto Nacional de Previdência Social, o INAMPS, tá? Que também tem a mesma finalidade, tá? Mas deu um nome mais abrangente, tá? Com novas políticas e tudo mais. Tá? Após esse momento, vieram várias propostas para a saúde pública até chegar no dia de hoje, ou seja, a saúde pública atual que nós conhecemos não é de agora, foi um longo processo de construção desse sistema. Okay? A partir da 8ª Conferência Nacional de Saúde, através da Comissão Nacional de Reforma Sanitária, formaram a base para a criação do Sistema Único de Saúde. Ou seja, a partir dessa 8ª Conferência Nacional, começaram a pensar na base estrutural, nas políticas para a criação do Sistema Único. Lembrando que o Sistema Único Sistema Único de Saúde foi uma conquista do povo brasileiro com muita luta e suor para que conseguisse o acesso universal, integral e gratuito à saúde. Okay? Quanto ao conceito de saúde segundo a Constituição, lá no capítulo, no título 8 da Ordem Social, tá? No capítulo 1, que fala de disposições gerais, tá? Traz lá na seção 2, fala da saúde, tá? Que é o artigo 196, tá? Que fala que a saúde é um direito de todos, de defesa do Estado, garantindo, mediante políticas sociais e econômicas que visam a redução de risco de doença e outros agravos, ao acesso universal e igualitário nas ações de serviço para promoção, proteção e recuperação da saúde. Ou seja, essa parte da Constituição basicamente todos mundo sabem, mas ela traz que é um direito de todos nós o acesso à saúde, que é um dever do Estado, tá? De forma bem ampla, tá? O Estado não pode negar nenhum tipo de tratamento, acesso, assistência. Tá? Lá no artigo 197 já traz: são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo o poder público dispor, nos termos da lei, sobre a sua regulamentação, fiscalização, controle, sendo sua execução ser feita diretamente através de terceiros e também por pessoas jurídicas de direito privado. Tá? Então, assim, ele traz todo um embasamento que
o sistema único, a saúde em si, o Estado tem que fazer a regulamentação, a fiscalização e o controle. O que seria isso? Eu estou consumindo uma água. Quem regulamenta isso é o sistema da saúde. Quem fiscaliza se as empresas estão fornecendo essa água corretamente também são profissionais que compõem a saúde pública, né, fazendo essa vistoria referente ao Estado, ou seja, o Estado faz essa fiscalização. E o controle também, tá? Existe ainda vários artigos falando sobre isso, né, regulamentando, né? É bastante importante que todos pegamos e lemos esses artigos, tá? Mas vamos avançar um pouco para poder dar conta do recado. Quanto ao Sistema Único de Saúde, o famoso SUS, Sistema Único de Saúde, o Sistema Único de Saúde é o resultado de uma luta que teve início nos anos 70 e foi chamado Movimento da Reforma Sanitária Brasileira. Ou seja, aqui já demonstra que o povo brasileiro teve que lutar muito para ter acesso a esse sistema, a esse serviço. Tá? O Movimento de Reforma Sanitária Brasileira insistia em que era preciso reformular o sistema de saúde para torná-lo mais eficiente e disponível a toda a população. Dele participaram profissionais de saúde, lideranças políticas, sindicais, populares, dando o SUS o privilégio de ser uma conquista da sociedade brasileira, ou seja, é uma conquista minha, uma conquista sua, e que quem conseguiu isso foi os nossos antepassados ou muitos de nós que lutamos pela criação desse SUS, para Sistema Único de Saúde. E devemos ainda lutar por ele, pois ele está lutando por nós. Tá? Antes do SUS, gente, o sistema de saúde era vigente até a proclamação da Constituição Federal. Tá? O sistema de saúde vigente da promoção da Constituição Federal, ou seja, só garantia atendimento aos trabalhadores que tinham carteira assinada. Na época, a assistência pública de saúde era de responsabilidade do Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, o extinto INAMPS, tá? Desculpem. Então, assim, só reforçando, a Constituição Federal, antes de 1988, só tinha acesso ao serviço, assistência de saúde, trabalhadores de carteira de trabalho assinado, ou seja, aqueles que não tinham trabalho com carteira assinada, ou seja, trabalho formais, ele não teria acesso à saúde, tá? E era de responsabilidade desses INAMPs fazer esse atendimento, tá? Aqueles que não eram trabalhadores assalariados, mas que podiam pagar, ou seja, trabalhadores informais, eram assistidos por médicos particulares e, em casos de internação, pagava também o atendimento hospitalar. Ou seja, se você, na época, antes da Constituição Federal, fosse trabalhador informal, se você adoecesse, você precisaria pagar um médico, uma assistência médica hospitalar particular e teria que arcar com todos os custos provenientes desses gastos, ok? Para aqueles que não faziam parte do grupo, ou seja, para pobres, excluídos do mercado de trabalho, restavam os atendimentos gratuitos realizados por Santa Casas, tá, de Misericórdias, ou por postos de saúde municipal, estadual ou hospital universitário. Santa Casa, gente, muitas vezes
eram instituições vinculadas a igrejas, né? Principalmente a igrejas católicas, que muitos dos padres, das freiras, prestavam esse atendimento a esses marginalizados, não? Ou seja, essas pessoas que estavam à margem da sociedade, que não tinham trabalho, os pobres, tá? Ok? Tá? E precisamos já distinguir alguns termos importantes para a saúde pública, tá, gente? O que é endemia? Endemia é a ocorrência habitual de uma doença ou agravo à saúde numa área determinada, não importando se a frequência de números de casos é baixa ou alta, desde que a incidência esteja dentro dos limites esperados. Ou seja, endemia é uma doença que habitualmente ocorre numa localização geográfica, tá? Ou seja, numa cidade, que as autoridades de saúde esperam. Por exemplo, em Foz do Iguaçu, nós temos um problema com a dengue, ok? Todos os anos a gente espera que ela ocorre num período, tá? Ou seja, ela é uma doença endêmica, uma doença da cidade, tá? Mas epidemia, gente, é uma manifestação em uma coletividade ou região de um número de casos de uma doença, de um agravo à saúde, num determinado tempo e espaço, que excede claramente a ocorrência esperada. Tá? Aqui, epidemia é quando ocorre um número exagerado de casos de uma doença que não está dentro do esperado. Eu vou usar o exemplo da dengue. A dengue no município de Foz do Iguaçu ela é endêmica, a gente espera ela nos anos ela aparecer, só que numa quantidade esperada, num número X esperado. Quando excede esse número, a gente tem uma epidemia, ou seja, são casos de doenças além do esperado, tá? Que está ocorrendo na atualidade, por exemplo. Né? Quanto surto epidêmico, gente, é uma epidemia de população reduzida, atingindo uma pequena comunidade humana, como colégio, quartel, edifício de apartamento, entre outros. Delimitada no tempo e num espaço físico, ou seja, um surto epidêmico é quando ocorre dentro de uma escola um caso de alguma doença. Um exemplo, um caso dentro de uma sala de aula, de uma escola, de gripe, H1N1, tá? H1N1 dentro de uma escola pode virar um surto epidêmico, tá? Por exemplo, temos a escola CPF, que começa a ter vários casos de doença de H1N1, ou seja, a gente tem um surto epidêmico, ou seja, é uma epidemia localizada dentro da escola, ok? Quanto à pandemia, e agora na atualidade isso está bem claro, é uma manifestação de uma epidemia que se caracteriza por uma larga distribuição espacial, atingindo mais de um país, tá? De uma ou continente, tá? Ou seja, é uma doença, tá? Ou seja, com vários números, tá? Que ela distribui largamente uma distribuição espacial, ou seja, ela atinge mais de um país, tá? 1, 2, 3, vários continentes. Podemos citar aqui numa pandemia a questão do coronavírus, que começou nos países asiáticos, propriamente dito a China, começou a se espalhar pela Ásia, foi para a Europa, se espalhou pela Europa, foi para os Estados Unidos, se espalhou nos Estados Unidos e na América Latina toda, tá? Então é um exemplo claro disso, com dados da Organização Mundial da Saúde na data de 6 de abril de 2020, a
a coronavírus já tinha atingido em torno de 211 países no mundo todo, tá? Então é um problema bem claro em questão de pandemia, tá? Ok? O que são leis orgânicas da saúde, gente? A gente precisa ter uma base nessas leis para saber como que é constituído o sistema de saúde brasileiro, tá? Então, assim, de linhas gerais, o sistema, as leis orgânicas, é um agrupado de leis, ou seja, são leis que compõem o esqueleto dorsal do Sistema Único de Saúde, tá? Então, assim, são um conjunto de duas leis editadas, tá? Ou seja, a Lei 8080 de 90, ou 8080 de 90, e a Lei 8.142, tá? A Lei 8080 de 90, ela é a lei que, de fato, é a coluna dorsal do Sistema Único de Saúde. A Lei 8.142, ela dispõe sobre o controle social, ou seja, a participação da comunidade na gestão do SUS, e também dá providências às questões de financiamento, tá? Algo que faltou na Lei 8080, então ela complementa. Então as duas formam as leis orgânicas da saúde, tá? Para dar cumprimento ao mandamento constitucional da disciplinar legalmente a proteção e a defesa da saúde, são leis nacionais que têm caráter geral, contêm diretrizes e os limites que devem ser respeitados pela União, pelos estados e pelos municípios, ao elaborarem suas próprias normas. São destinadas, portanto, a esclarecer o papel das esferas do governo na proteção e na defesa da saúde, orientando suas respectivas atuação para garantir o cuidado da saúde, tá? Ou seja, esse aqui é um contexto gerais, tá? A Lei 8080 de 90, ou 8.080 de 90, foi votada em 19 de setembro, tá? E dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde e a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, tá? Regulamenta em todo o território nacional as ações de saúde com diretrizes ao gerenciamento e a descentralização e permite a iniciativa privada participar do Sistema Único de Saúde em caráter complementar com prioridades das instituições filantrópicas sobre as privadas lucrativas na prestação de serviços, tá? Ou seja, ela regulamenta a assistência de saúde em todo o sistema, todo o território nacional, tá? E também traz aqui o sistema privado pode, de forma complementar, ajudar, tá? Só fazendo uma ressalva, gente, complementar serviços que o município, que o estado, que a federação, governo federal não possui, ele coloca a iniciativa privada para complementar esse serviço ao sistema público. Caráter suplementar é o contrário. Ela suplementa o serviço que já existe, ou seja, o sistema público já tem uma quantidade X do serviço, só que ela precisa ampliar para poder atender a demanda. Então, de forma suplementar, a iniciativa privada faz esse atendimento, ok? A descentralização político-administrativa é enfatizada na forma da municipalização dos serviços e das ações de saúde com
redistribuição do poder, competências e recursos na direção dos municípios. É assim, gente, todos os municípios têm a sua liberdade de fazer gerenciamento no sistema de saúde, tá? É claro que o governo estadual e federal eles vão participar em formulação de políticas e financiamento, mas quem cabe a gestão da saúde é os municípios. Por que isso? Antigamente, antes da construção do Sistema Único de Saúde, quem fazia a gestão completa eram os estados e os municípios. O que carretava isso? Os municípios, muitas vezes, têm características totalmente diferentes, tá? Visto que a Foz do Iguaçu, eu vou dar um exemplo claro, Foz do Iguaçu tem uma característica completamente diferente de Curitiba, tá? De Curitiba. Logo, a gestão não pode ser idêntica, tá? Não tem como ser idêntica. Então, cada município tem a forma de gerenciar, tá? Esses recursos. Tá? A lei 8.142 de 90, as duas leis são de 90, tá, gente? A lei 8.142 foi votada em 28 de dezembro e dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre a transferência intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e da outras providências. Tá? Essa lei institui as instâncias colegiadas e os instrumentos de participação social em cada esfera do governo, ou seja, a participação da comunidade, tá? Todos nós, na gestão desse sistema. Né? Então aqui, gente, nessa lei 8.142, ela traz a questão da participação da comunidade, ou seja, o fazer de forma paritária que os gestores da saúde, trabalhadores e prestadores de serviços na área da saúde e a comunidade como um todo consiga de forma paritária, ou seja, igual, atuar na gestão do Sistema Único de Saúde. E ela também nos traz como que será financiado as transferências financeiras para os municípios, estado e por assim em diante, tá? Ok? Existem alguns acréscimos importantes que surgiram na Lei 8080, tá? A Lei 9.836 de setembro de 1999 acrescenta o dispositivo na lei, tá? Instituindo subsistema de atenção à saúde indígena. Tá? Lembrando que os povos indígenas, com a criação do SUS, com a Lei 8080, eles eram assistidos, eles tinham assistência de saúde, só que nesse sistema que foi criado, eles não tinham os aspectos culturais respeitados ou levados em conta, tá? Com o acréscimo dessa lei 9.836, tá? Em 1999, que criou esse subsistema de atenção indígena, já começou a se pensar melhor uma assistência à saúde voltado para o indígena, levando os aspectos culturais, religiosos desses povos, tá? Visto que muitos de quem atende os próprios indígenas são profissionais da saúde, mas indígena, como médico indígena, enfermeiro indígena, técnicos auxiliares de enfermagem indígenas, tá? E assim por diante. Né? Já a Lei 10.420 de abril de 2002 acrescenta no capítulo o artigo da Lei 8080 a regulamentação da assistência domiciliar no Sistema Único de Saúde, tá?
Ou seja, aqui nesse dispositivo, gente, eles começam a falar sobre a assistência domiciliar ao Sistema Único de Saúde, mas voltando à questão da internação, ou seja, internação hospitalar dentro do domicílio, ou seja, o Sistema Único de Saúde deve, por mediante prescrição médica, fornecer estrutura dentro da casa do paciente para uma internação, ou seja, o paciente vai estar internado com todo o suporte do hospital, mas dentro do domicílio dele, tá? Já a Lei 11.108 de 2005, ele traz para garantir às parturientes o direito à presença de acompanhante durante o trabalho de parto, pós-parto imediato no Sistema Único de Saúde. Ou seja, essa lei vem dar o direito e reafirmar o direito da gestante, o acompanhamento de escolha dela, né? Então ela pode escolher a mãe, a sogra, o marido, o irmão, independente quem ela queira que acompanhe ela nesse momento da vida dela, é garantido por lei, tá? Quais são os princípios do SUS, gente? Isso aqui é muito importante de saber, tá? Então, assim, o SUS é um sistema único porque segue a mesma doutrina em todo o território nacional. Os princípios doutrinários do SUS são baseados nos seguintes preceitos constitucionais a seguir, que a gente vai ver. Universalidade. A saúde é um direito de cidadania de todas as pessoas e cabe ao Estado assegurar esse direito. Tá? Nesse sentido, o acesso a ações e serviços deve ser garantido independente de raça, sexo, renda, ocupação ou outras características sociais ou pessoais. Ou seja, o sistema único é universal, ou seja, para todos, tá? Então, muito parecido aqui nessa imagem, tá? Só que ele não está divergindo as características pessoais, ou seja, ele não leva em consideração se é homem, se é mulher, se é indígena, se não é indígena, e por aí vai, tá? Sobre a equidade, gente, o objetivo da equidade é diminuir as desigualdades, tá? Equidade significa tratar os desiguais os iguais, tá? Investindo no mais aonde a carência é maior, tá? Por exemplo, aqui a gente tem uma igualdade, ou seja, cada um tem um caixote, só que não tem uma equidade, ou seja, esse menorzinho aqui na região, ele mesmo com o caixote não consegue ver o jogo, tá? Se levamos na premissa da equidade, nós deixamos o maior de pé sem caixote, ele consegue ver o jogo. O médio a gente coloca um caixote, ele consegue ver o jogo também, participar desse momento. E o menorzinho ficaria com os dois caixotes e ambos ficariam na mesma altura, podendo participar. É essa premissa que a gente leva para o Sistema Único de Saúde. A gente é um acesso universal e igualitário, ou seja, todos têm que receber de forma igual, mas a gente tem que levar a equidade, ou seja, pessoas que têm uma característica diferente da outra ser assistidas, ou seja, a gente verificar a assistência de saúde para essas pessoas de forma individualizada, visto que a assistência que um homem vai receber do sistema é completamente diferente de uma pessoa que está de uma mulher, por exemplo, ok? E por aí vai. A integralidade. Os princípios da integralidade considera as pessoas como um todo, tá? Ou seja, ela é um todo, atendendo a todas as suas necessidades,
Por isso, deve-se integrar as ações e a promoção, prevenção, tratamento, reabilitação e promover a articulação com outras políticas públicas, ou seja, a pessoa é de forma integral, ela deve ser atendida de forma integral, como um todo, um olhar holístico, tá? Em todas as esferas, lá na atenção básica, na atenção secundária, ou seja, no nível especializado, e no nível complexo, no nível hospitalar. Ok? Então, ser de forma integral. O que é a organização do SUS, então? O SUS, ele é regionalizado, hierarquização, tá? Ou seja, os serviços devem ser organizados em níveis de complexidade tecnológica crescente, disposto numa área geográfica delimitada com definição da população atendida, ou seja, os níveis de atendimento do SUS vai desde a baixa complexidade, ou seja, na atenção primária, média complexidade, ou seja, na atenção especializada, e na alta complexidade, que é a nível hospitalar, tá? De forma crescente. Então, ele tem uma área geográfica delimitada, seja uma região, município, tá? Para ser atendido, e uma população a ser atendida, tá? Como geral. A resolutividade do serviço devem resolver os problemas de saúde até o nível da sua competência. Por exemplo, numa unidade básica, nós não temos como fazer uma biópsia, por exemplo, um procedimento para fazer um diagnóstico de uma massa tumoral. Então, logo, a gente só vai dar o atendimento, resolver a necessidade do paciente dentro das nossas possibilidades do serviço, tá? Cada um obedecendo a complexidade tecnológica dela, ok? Descentralização, ou seja, os municípios cabe a execução das maioria das ações, principalmente para a responsabilidade política pela saúde e dos seus cidadãos, tá? Então, ele é descentralizado, tá? Então, o município tem todo um preparo, ou melhor dizendo, é ela que cabe fazer o gerenciamento e as políticas, tá? Para atendimento da população. Então, começa o município, estado e federação, ou seja, governo federal, ok? Participação da comunidade, a população caberá fazer o controle social, exercidos no conselhos e na conferência de saúde, tá? De forma paritária ao governo, ou seja, ela é igual ao governo, tá? Os profissionais de saúde, prestadores de serviço, ou seja, vai ter dentro desses órgãos colegiados, vai ter uma parcela do governo, tá? Ou seja, dos governantes, tá? Secretário da Saúde e por aí vai, profissionais da saúde e o prestadores de serviços, ok? Complemento do setor privado, quando necessário, existindo a insuficiência do setor público, a Constituição prevê, lícita, de que forma lícita, tá? A contratação de serviços privados, ou seja, a gente pode contratar o serviço privado da forma complementar e suplementar. Complementar é quando a pessoa que, por exemplo, o município tem um serviço, tá? Só que esse serviço prestadora que presta assistência de saúde para a população é insuficiente. Logo, ele precisa aumentar a oferta para a população. Ele pode, então, contratar o setor privado para fazer esse aumento. Ou seja, se o Foz do Iguaçu precisaria 50 leitos de UTI e a prefeitura só consegue fornecer 30, ele pode
contratar uma iniciativa privada, seja um hospital privado, para fornecer esses 20 leitos a mais, isso de forma complementar. Tá? Suplementar é quando a prefeitura não consegue, não tem o serviço. Tá? Então, ele contrata o setor privado para fazer aquele tipo de serviço. Por exemplo, o município não tem um setor de cardiologia. Tá? Quem faz presta esse setor de cardiologia é uma instituição privada da cidade. Tá? Logo, ele pode fazer com que as pessoas tenham esse serviço ofertado. Ok? Né? O direito do cidadão. Todo cidadão tem direito a informações sobre o seu estado de saúde, formas de tratamento e risco, ou seja, saber a conduta a ser tomada, os riscos dessas condutas e por aí vai, por assim diante. Né? Todo cidadão tem o direito de conhecer os riscos à saúde existente no seu local de trabalho e moradia. Tá? Ou seja, lá dentro, lá na moradia da pessoa, tem algum risco de saúde, tem uma doença, um vetor que pode provocar uma doença, isso daí ele pode e deve ter conhecimento. Tá? Todo cidadão tem o direito à informação sobre os serviços de saúde do SUS existente nos seus locais onde mora, sobre como utilizá-las. Tá? Ou seja, todo mundo deve saber, tem o direito de saber os serviços que o Sistema Único de Saúde oferece ali na localidade de domicílio e como utilizá-los. Tá? Todo cidadão tem o direito de participar, por meio de sua entidade, do Conselho Municipal de Saúde e da Conferência de Saúde na sua cidade. Conselho Municipal é um órgão colegiado que faz o controle social, ou seja, ajuda na fiscalização, na elaboração de políticas públicas para a área da saúde. E a conferência é de nível federal. Todo cidadão tem o direito ao acesso aos medicamentos e ao tratamento necessário para manter a recuperar a sua saúde. Tá? Então, ele tem o direito ao acesso àquelas necessidades para recuperar a saúde dele. Tá? Todo cidadão tem o direito de denunciar qualquer negligência ou má vontade na prestação de serviço à saúde pelo SUS. Tá? Por isso que a gente tem ouvidoria, tem defensoria pública, tem Ministério Público, tá, para fazer essas. O que é controle social, gente? É a existência de um efetivo controle social sobre ações do governamental em todos os níveis. É requisito essencial a adequada implementação da proposta da construção do Sistema Único de Saúde. Ou seja, a sociedade como um todo acompanhar ações tomadas pelos governantes, tá? Pelos governos em relação ao Sistema Único de Saúde, o sistema de saúde. Tá? É entendido o controle social como exercício da cidadania, cumprimento desse requisito, transcende a ação estatal, exige a presença da organização legítima na representação de interesses dos diversos segmentos sociais, seja da população, dos prestadores de serviço, dos trabalhadores, do governo, e vai. Okay? A Lei 8.142 de 90 dispõe sobre a participação da comunidade, tá, na gestão do Sistema Único de Saúde, tá,
e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e da outras providências. Tá? Determina que no seu artigo 1º que o SUS contará em cada esfera do governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas. Tá? Conferência de Saúde, de nível federal, nível nacional, e os Conselhos de Saúde, tá? Que são nível municipais. Tá? Conferência de Saúde deverá ter representação dos vários segmentos sociais, cabe, né, proposição de promoção de formulação de diretrizes, de políticas, tá, de saúde nas esferas correspondentes, devendo ser convocada pelo Poder Executivo ou extraordinariamente por esses conselhos, ou seja, conselhos municipais de saúde, conselhos de saúde. Okay? Os conselhos de saúde, o Conselho de Saúde é de caráter permanente, deliberativo, órgão colegiado, composto por representantes do governo, prestadores de serviços, profissionais da saúde e usuários. Atua na formulação de estratégia e no controle da execução das políticas de saúde nas instâncias correspondentes, inclusive nos aspectos econômico, financeiro, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo, ou seja, secretário municipal de saúde, secretário estadual de saúde e ministro da saúde. Okay? Participação da comunidade ou participação social. Tá? Com a participação da comunidade na gestão do SUS, estabelece uma nova relação entre o Estado e a sociedade, da forma que as decisões do Estado sobre o que fazer na saúde terão que ser negociadas com representantes da sociedade, uma vez que eles são quem melhor conhece a realidade da saúde das comunidades e por isso ela é entendida como uma das formas mais avançadas da democracia. Ou seja, a participação social é importante e os governos devem obedecer essa premissa, tá? Ou seja, ouvir a comunidade referente aos iremos eleger representantes nossos para colocar nossa voz perante as políticas, ok? O que é enfermagem em saúde pública, gente? Enfermagem de saúde pública é uma área especializada, tá? Um aspecto especializado da enfermagem, tá? Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, enfermagem em saúde pública é um aspecto especializado, ou seja, uma especialização da enfermagem que combina as habilidades específicas da enfermagem e da saúde pública e de algumas fases da assistência social, exercendo funções no programa global de saúde, visando a promoção da saúde, a melhoria das condições sociais, físicas do meio e a reabilitação e a prevenção das doenças, das incapacidades. Ou seja, é uma área específica, uma área especializada da enfermagem que atua para o bem da comunidade, para o bem do povo. Tá? Preocupa-se com o cuidado às famílias sadias, ou seja, pessoas que estão com um estado de saúde adequado, tá? Com os pacientes não hospitalizados e os seus familiares com um grupo específico da população, com problemas de saúde que afetam a comunidade como um todo. Tá? Equipes de enfermagem, tá? Então, quem é a equipe de enfermagem? É constituído por profissional enfermeiro, profissional técnico de enfermagem e auxiliar de enfermagem, tá? As atividades de enfermagem exigem a adotação de princípios de divisão de trabalho em equipe, a qual
leva todos os membros a participarem de maneira responsável das atividades que lhe são atribuídas, tá? Ou seja, a nós, quanto equipe de enfermagem, teremos atividades que um complementa ao outro e assim poderemos auxiliar na assistência à saúde dos pacientes. A observância desses princípios faz com que as atividades de enfermagem desenvolvem-se de forma harmônica, alcançando o objetivo principal, a saúde pública, e que a promoção e a proteção da saúde e a prevenção de doenças. Gente, a enfermagem, temos o profissional enfermeiro de nível superior, o profissional técnico auxiliar de enfermagem, que são de nível médio, que trabalho em equipe fornece uma assistência de enfermagem no qual auxiliará na promoção, na prevenção de doença, na promoção da saúde, na prevenção da doença e na reabilitação. Nós, quanto enfermagem, nós somos profissionais autônomos, tá? Não precisamos de nenhum outro profissional para delegar tarefas, tá? Nós temos uma autonomia e por sim poderemos ajudar o paciente, né? Função do auxiliar técnico de enfermagem: ações voltadas à pessoa, né? Ou seja, a gente faz, a nossa ação é voltada para pessoa ou para coletivos de pessoa, que são crianças, adolescentes, mulheres em idade fértil ou não, e adultos em geral. Controle, aqui já não é pessoas, né, mas controle, uma ação desenvolvida, controle de doenças transmissíveis, controle de doenças crônico-degenerativas, tá? Desenvolve as seguintes funções: pré-consulta, tá? Melhor dizendo, acolhimento, identificação do paciente, nós identificamos quem é esse paciente, e damos início aos primeiros atendimentos, entrevista para coleta de dados sobre as principais queixas, ou seja, a queixa principal, o que levou o indivíduo à procura do serviço, tá? Anotação de sinais e sintomas que o paciente apresenta, ou seja, aquela queixa principal vai apresentar algum sintoma e isso a gente vai anotar. Aferição de pressão arterial, verificação de pulso, respiração, peso, altura, então, sinais vitais e dados antropométricos, encaminhamento ou agenda de consulta, convite para reuniões de educação em saúde, de grupos relacionados ao problema de saúde existente, tá? Acompanhar o enfermeiro ou o médico nas consultas, acompanhar o enfermeiro nas atividades de educação em saúde, tá? Lembrando que educação em saúde é um dos pilares da profissão de enfermagem, tá? Realizar visitas domiciliares com orientação e supervisão do enfermeiro, a administração de vacina conforme as normas do Programa Nacional de Imunização, PNI, tá? Executa ações básicas de investigação de vigilância epidemiológica, auxiliar o enfermeiro na execução das visitas domiciliares junto com os doentes e seus comunicantes, ou seja, familiares, tá? Ações voltadas para o meio: saneamento básico, ou seja, o saneamento, tem água potável encanada, coleta de lixo, esgoto, tá? E vigilância sanitária, ou seja, toda a questão de higiene do ambiente, da pessoa, okay? São voltadas essas ações para o meio, tá? O que é educação em saúde, gente? Educar não é informar, educar é pensar com seus pensamentos e dos outros para como mudar a trajetória da vida, tá? Ou seja, no momento atual que estamos vivendo um problema de saúde pública mundial, que é uma pandemia, educar não é só você informar a pessoa, mas sim educar é pensar com os nossos pensamentos e com dos outros como vamos resolver esse problema, tá?
Saúde é um resultado das condições da vida ao longo do acesso ao trabalho, à escola, moradia e alimentação. Com isso, ter ou não essas condições implica na saúde ou adoecimento. Logo, a saúde é um resultado dessas condições de vida e de trabalho. Se nós não temos essas características, poderemos adoecer, ou se tivermos um acesso adequado a essas variáveis, esses condicionantes à saúde, poderemos ter uma saúde adequada. O direito universal é fundamental do ser humano, tá? Firmado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Assegurado pela Constituição Federal, que estabelece que a saúde como um direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visam a redução do risco de doenças e outros agravos ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, tá? Da saúde. O objetivo da prática educativa, gente, para se fazer uma prática educativa em saúde, é preciso entender quais finalidades da educação, tá? E do serviço de saúde. Compreende a educação como um processo de troca de vivências e de informações que leva à promoção do crescimento dos seres humanos, tá? Ela possibilita o acesso do homem à saúde, à cultura, ao trabalho, à cidadania, tá? A prática da enfermagem é, na verdade, um trabalho educativo, ou seja, nossa prática diária, na verdade, é uma prática educativa, pois no dia a dia nós estamos fazendo trabalho educativo, fazendo educação em saúde com o paciente. Cabe ela orientar os indivíduos, família, grupos quanto a escolhas de formas e condições para promover a saúde, ajudando a analisarem os fatores favoráveis ou adversos a ela, tá? A educação em saúde é um processo, tá, capaz de desenvolver nas pessoas uma consciência para crítica acerca das causas dos seus problemas e, ao mesmo tempo, criar-lhes prontidões necessárias para que agirem no sentido de fazer as mudanças a serem saudáveis. Ou seja, se uma pessoa tem o hábito de fumar, vamos orientá-las e mostrar o caminho para que ela consiga buscar uma condições saudáveis de viver, tá? A educação em saúde prepara o homem para agir em direção ao seu corpo e ambiente, construindo condições para enfrentamentos, autocuidados, direito e prática de uma vida saudável. Quais são essas barreiras? Nós temos algumas barreiras na atividade educativa, tá? E quais são elas? O que isso implica, tá? Uma delas é a falta de desconhecimento de uma metodologia adequada por parte do profissional, ou seja, o profissional da saúde não conhecer uma metodologia adequada para fazer essa prática educativa, essa atividade educativa. Visão equivocada do profissional de saúde que se veem como donos do saber, ou seja, eu sei e você não sabe, tá? Aí já criamos uma barreira, tá? Porque o meu conhecimento é válido, mas do outro não é, tá? Passar a ideia de que as pessoas não têm saúde porque não querem, tá? Ou seja, uma forma errada, tá? Nível de entendimento e escolaridade, ou seja, uma pessoa com menos esclarecimento, menos escolaridade, tem um nível mais difícil de a gente fazer uma prática educativa com ela, tá? O que precisa se considerar na prática educativa?
para quem se destina, ou seja, para quem se destina a ação educativa, tá? Se é para uma gestante, se é para homens, se é para um grupo de mulheres, de idosos, profissionais, tá? Por exemplo, um grupo de trabalhadores da construção civil, ou então mesmo um grupo de advogados, tá? Então a gente precisa ter em mente isso, porque a prática para diferentes grupos com características diferentes são diferentes. Né? Conteúdos e objetivo e metodologia, tá? Então precisamos saber o conteúdo, o que vai se passar, qual o objetivo desse ensinar e uma metodologia adequada. Participação ativa, ou seja, fazer com que os participantes participem de forma mais contundente, ativa, crítica, reflexiva dos envolvidos no processo educativo. Então, para ser um processo adequado, a pessoa precisa ter um processo crítico, ter de forma crítica e reflexiva sobre aquele processo que a gente está vivendo. Tá? Do que trata a educação em saúde? Promover a saúde, evitar risco à saúde, restaurar a saúde, prevenir doenças, tá? São esses principais. Quais são os hábitos que causam danos à sua saúde? Tá? Vida sedentária, ou seja, pessoas que não praticam atividade física, irritação no trânsito, perigo, inalação de ar poluído, superalimentação com carboidratos e gordura saturada, automedicação, componentes de cafeína e nicotina, tá? Falta de atividades de lazer, aquisição de produtos higiênicos e nocivos à saúde, ou seja, uma pessoa que não tenha condições ou que adquire produtos anti-higiênicos ou nocivos à saúde. Ansiedade provocada pela mídia, cheia de notícias desagradáveis, falta de tempo para cuidar da saúde, comer, dormir, divertir, e por aí vai. Tantos e outros, tá? Tantos outros que existem por aí. Né? O que é, gente, PSF? Programa de Saúde da Família. O que é o Programa de Saúde da Família? PSF é a estratégia que o Ministério da Saúde escolheu para reorganizar o modelo assistencial do Sistema Único da Saúde, na atenção básica. Tá? Essa estratégia foi iniciada em junho de 1991, com a implementação de programas de agentes comunitários da saúde, os PACs. Tá? Em janeiro de 1994, foram formadas as primeiras equipes incorporadas dos agentes numa população média de 575 pessoas acompanhadas, ou seja, naquela época, em 94, um único agente comunitário acompanhava 575 pessoas. Atualmente, cada agente comunitário acompanha 750 pessoas, tá? Segundo o Ministério da Saúde, uma unidade de saúde da família se destina a realizar atenção contínua nas especialidades de clínica geral com equipe multiprofissional habilitada para desenvolver atividades de promoção, proteção e recuperação da saúde, característica no nível primário. Características do nível primário. Seu principal propósito é de organizar a prática da atenção à saúde em novas bases a substituir no modelo tradicional, visando a saúde para mais perto da família, com isso melhorar a qualidade da vida dos brasileiros. O propósito desse modelo de
a estratégia de saúde da família, o programa de saúde da família é levar os profissionais da saúde mais próximo das famílias, tá? Que os profissionais da atenção básica estejam mais próximos, conheça a realidade, conheça a família e assim consegue promover a saúde, fazer prevenção de doenças e reabilitar quando necessário. Tá? Quem regulamenta o programa ou estratégia de saúde da família? Tá? Nós temos a portaria 2436, tá? De 21 de setembro de 2007, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica e estabelece revisão de diretrizes para reorganização da atenção básica no âmbito do SUS. Tá? Aqui a gente tem bastante parágrafo que é importante, tá? Lá no parágrafo 2 a gente fala que a atenção básica é um conjunto de ação de saúde individuais, da família, da coletividade, que envolvem a promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvido por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional, dirigida à população no território definido, sobre as quais a equipe assuma a responsabilidade. Ele traz lá um monte de incisos e parágrafos, tá? Trazendo alguns falando que no inciso 1, no parágrafo 1, a atenção básica será a principal porta de entrada, tá? No parágrafo 2, a atenção básica será ofertada integralmente gratuita a todas as pessoas, de acordo com suas necessidades. No 3, é proibido qualquer exclusão baseada em idade, gênero, raça, cor, por lá vai. Tá? E tem vários outros. Aqui no 4 traz que a PNAB, né, ou seja, Programa Política Nacional de Atenção Básica, tem a saúde da família sua estratégia prioritária, tá, para expansão e consolidação da ação básica. Daí no parágrafo 1 traz que é reconhecida as outras atenção básica, as outras formas de atendimento de atenção básica, mas de caráter transitório. Tá? Qual é a composição mínima das equipes de saúde da família? Tá? O médico, preferencialmente, é especialista na saúde da família ou da comunidade. Enfermeiro, recomendado que seja especialista na saúde da família ou da comunidade. Auxiliar de enfermagem, agente comunitário de saúde, agente comunitário de endemias, né? Profissional da saúde bucal, cirurgião dentista. Esse profissional de saúde bucal está mais revoltado para o técnico ou auxiliar da saúde bucal. A saúde do homem, gente. O que é a saúde do homem? É uma política que visa, ou melhor dizendo, norteia a atenção aos homens. Tá? Ela é de suma importância, visto que esse grupo de indivíduos muito tempo, melhor dizendo, são um grupo que negligencia a sua saúde, ou seja, não busca assistir à saúde dele como um todo, fazer prevenção e por aí vai. Tá? A saúde do homem adulto engloba os programas que atendem aos principais agravos, atuando na prevenção e no tratamento e no acompanhamento das famílias e dos indivíduos na população descrita. Tá? Então lá, qual tipo de programas que é ofertado para os homens? Tem a hipertensão arterial, ou seja, grupos do hiperdias, tá? Que trabalha hipertensão arterial e o diabetes, tá? Tuberculose, hanseníase, doenças sexualmente transmissíveis, AIDS. Tá? A hipertensão arterial sistêmica, gente, é uma doença crônico degenerativo, tá? Que compromete vários sistemas orgânicos, tá?
como a própria rede vascular, tá? Coração, rins, podendo ter complicações como AVCs, tá? Acidente vascular cerebral ou acidente vascular encefálico, insuficiência cardíaca, insuficiência renal, infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca e aí vai, tá? Aqui temos algumas classificações. A pressão ótima, aquela que a gente considera um parâmetro normal, a pressão sistólica é menor do que 120, tá? E a distólica menor do que 80. A normal, tá? Ou seja, aquela que ainda está dentro dos limites da normalidade, é menor do que 130, sistólica, diastólica menor do que 85. Limítrofe é aquela que ainda a gente não tá dentro da normalidade e não é hipertensa ainda. A gente está no limite do que é preconizado pelo Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde. Tá? Então, nesse grupo, nós temos que fazer um acompanhamento para que ele não vire um possível hipertenso. Tá? No limítrofe fica entre 130 até 139 sistólica e diastólica de 85 a 89. Tá? A gente considera hipertenso de grau 1, ou seja, leve, de 140 até 159 sistólica, pressão sistólica, diastólica de 90 até 99. Moderado, grau a estágio 2, de 160 a 179, tá? Sistólica, diastólica de 100 até 109. Estágio 3 ou grave, acima de 180, sistólica, e diastólica acima de 110, tá? Aqui nós temos uma tabela da hipertensão, tá? Do Ministério da Saúde, tá? Que podemos ver que está igual da Organização Mundial da Saúde, tá? São idênticos. Okay? O controle da hipertensão arterial e do diabetes, a hipertensão arterial sistêmica e o diabetes são classificados como doenças não transmissíveis, tá? E doenças crônicas, tá? A Organização Mundial da Saúde elaborou planos nacionais de reorganização da pacientes hipertensos e diabéticos, hiperdias, tá? O hiperdia é um programa desenvolvido para fazer o acompanhamento dos hipertensos e diabéticos, tá? Fazer educação em saúde, reforçar o autocuidado. Esse programa é de caráter preventivo e visa vincular os portadores desses agravos às unidades de saúde pelo sistema de cadastramento e acompanhamento dos hipertensos e diabéticos. Tá? Mundialmente, a hipertensão arterial sistêmica é um problema grave, tá, de saúde pública. Atualmente, a hipertensão arterial é definida como uma pressão arterial sistólica maior ou igual a 120 milímetros de mercúrio, de uma pressão sistólica, e a pressão diastólica maior ou igual de 90, desculpa. Indivíduos que não estão fazendo uso de medicamento antihipertensivo. Ou seja, a gente considera como hipertensivo pessoas que têm hipertensão maior, uma pressão arterial maior do que 140 sistólica e 90 diastólica. Okay? Ações desenvolvidas pela equipe multidisciplinar. Promoção à saúde, ou seja, a gente vai promover a saúde desses hipertensos diabéticos, vai fazer treinamentos dos profissionais, ou seja, vamos fazer capacitação
os profissionais para melhor atender esses diabéticos, hipertensos. Encaminhar para outros profissionais quando indicado, tá? Ações assistenciais individuais em um grupo, tá? Então vamos fazer ações voltadas para o indivíduo em um grupo, tá? Gerenciamento do programa, tá? Qual o objetivo primordial do tratamento da hipertensão arterial sistêmica? Fazer o controle do peso, ou seja, a pessoa controlar ou perder peso quando indicado, adoção de hábitos alimentares saudáveis, ou seja, ter uma alimentação adequada, redução do consumo de bebida alcoólica, tá? Abandono do tabagismo e a prática de atividade física regular, tá? O que é diabetes mellitus? Hoje configura-se como uma epidemia mundial, segundo o Ministério da Saúde. O envelhecimento da população e a urbanização e o crescimento e o crescente e a adoção de estilo de vida pouco saudável, como o sedentarismo e a dieta inadequada, tá? E a obesidade são grandes responsáveis pelo aumento da incidência dessa patologia, tá? Cerca de 50% da população desconhece que são doentes, tá? E o exame laboratoriais para diagnóstico de diabetes mellitus é glicemia de jejum, tá? Quanto à definição do diabetes, é um distúrbio metabólico, tá? De carboidratos, proteínas e lipídios, tá? Que é caracterizado pelo hiperglicemia, tá? Aqui temos uma tabela que a Sociedade Brasileira de Diabetes, tá? Utiliza para fazer a classificação, melhor dizendo, fazer o diagnóstico desses indivíduos, tá? Aqui a gente tem a categoria, a glicemia de jejum, tá? O TTG, né, que é a pessoa aferir a glicemia após 2 horas após ter ingerido 75 gramas de glicose, tá? A gente tem a glicemia causal e a hemoglobina glicada, tá? A glicemia normal é quando aferimos glicemia de jejum, tá? Estar menor do que, igual ou menor do que 110, tá? Já sobre a glicemia pós-prandial, né, no caso com 75 gramas de glicose, após 2 horas ela tem que estar igual ou menor do que 140. Tá? E aquela casual, que são aqueles realizado em qualquer hora do dia, sem levar em consideração o intervalo ou se alimentou, tem que estar igual ou menor do que 200. Tá? Em hemoglobina glicada não existe. Tá? A glicemia alterada, ou seja, aquela que já tem uma intolerância ou pré-diabética, que a gente fala, na glicemia de jejum está acima de 110 e menor do que 126, tá? A TTG não tem, e a glicemia causal também não tem, também não tem. Agora, a tolerância diminuída à glicose é aquela quando já tem uma resistência à insulina, a gente pode medir quanto a sobrecarga de insulina, de sobrecarga de glicose, com aquela a fazer a aferição da glicemia após 2 horas
de ingerir a glicose, 75 gramas de glicose. Ela tem que estar igual ou superior a 140 e até 200, menor do que 200. Tá? Agora a gente considera diabetes mellitus quando a glicemia de jejum está menor do que 120, ou melhor dizer, menor do que 120 em jejum, quando tem aquela com 2 horas após com 75 gramas de glicose, 200 ou igual ou superior a 200. Tá? E na glicemia causal, 200 e com sintomas clássicos, que são poliúria, polipipsia, polifagia. Tá? E a hemoglobina glicada, tá? Acima de 6,5%. Quais são os tipos? Nós temos a diabetes tipo 1, tá? Que antigamente era considerada como insulina dependente, ocasionada pela destruição das células beta pancreáticas, em geral por decorrência de doença autoimune, levando a deficiência absoluta da insulina. Tá? Nesse tipo 1 é aquela que aparece nos níveis, nos anos mais iniciais da população, ou seja, das pessoas. Ela tem uma lesão das células pancreáticas, ou seja, de células que produzem insulina, o que vai levar a uma deficiência absoluta, ou seja, a pessoa não vai produzir insulina. O diabetes tipo 2, ou não insulina dependente, obviamente, provocada predominantemente por estado de resistência à insulina, da ação à insulina, associado a uma relativa deficiência da sua excreção. Ou seja, aquela pessoa, tá, que normalmente aparece mais tarde, tá, apresenta os sintomas mais tardios, tá, com um histórico de abusos alimentares, ou seja, pessoas que comiam muito, exagerado carboidrato, tá? E elas criaram uma resistência à insulina, com que leva a que um quadro de hiperglicemia, tá? Podendo no futuro causar uma deficiência na excreção da insulina. Okay? Qual é a base do tratamento do diabetes mellitus? Tá? Plano alimentar, ou seja, elaborar um plano que a pessoa vai ter hábitos alimentares adequados, tá? A atividade física, ou seja, fazer atividade física, lembrando que a atividade física é recomendada quando já tem um controle glicêmico, ou seja, a pessoa é diabética, está dentro do controle glicêmico, se recomenda fazer a atividade física, tá? Antes disso, temos que tomar um pouco de cuidado, porque ela pode causar um estresse no corpo e aumentar a glicemia, tá? Ou também questão de lesões. Medicamentos, tá? Quando necessários, os hipoglicemiantes orais, ou as insulinas, tá? Rastreamentos das complicações crônicas, tá? Atividade do técnico. O que o técnico de enfermagem vai fazer? Verificar sinais, níveis da pressão arterial, peso, altura, circunferência abdominal, orientar as pessoas sobre os fatores de risco cardiovasculares, em especial aqueles ligados à hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus, tá? Como agendar consultas e reconsultas médicas de enfermagem, casos indicados, tá? Quando indicado, proceder a anotações devidas nas fichas clínicas, ou seja, fazer anotação de enfermagem, cuidar dos equipamentos e solicitar sua manutenção quando necessária, encaminhar, solicitar as solicitações de exames, ou seja, encaminhar a solicitação de exames complementares para o serviço de referência, controlar estoque de medicamentos e solicitar reposição,
tá? Orientar pacientes sobre a automonitorização e a técnica de aplicação de insulina, fornecer medicamentos para que o paciente em tratamento quando impossibilidade do farmacêutico, tá? Saúde, vamos trabalhar agora um pouco sobre a saúde da mulher. Tá? Então, é um programa de assistência integral à saúde da mulher, tá? Compreende um conjunto de ações básicas que visam influir positivamente no mortalidade, ou seja, das morbilidades, ou seja, de doenças crônicas e das mulheres morrer, ou seja, mortalidade materno-infantil, bem como orientar e educar a mulher se conhecer em todas as fases da vida. A saúde da mulher dependerá das atividades envolvidas pelo serviço de saúde e também dos envolvimentos e da participação da comunidade, das equipes de saúde executando as ações preconizadas por grupos. Tá? As ações desenvolvidas para o programa da atenção integral à saúde da mulher, tá? Pré-natal, assistência ao parto e puerpério, planejamento familiar, controle do câncer cérvico-uterino e de mamas, assistência no climatério, controle das doenças sexualmente transmissíveis. Quais são os objetivos específicos dessa política? Promover, proteger e recuperar a saúde da mulher, adotando prática consoante aos princípios preconizados, tá? Conhecer as causas e consequências dos problemas biopsicossociais e ações individuais e coletivas, tá? Para a prevenção do controle desses problemas, responsabilizar instituições e profissionais de saúde e grupos da comunidade para assumirem papéis no desenvolvimento das atividades do programa, tá? E da assistência integral da mulher. Tá? Ações do técnico de enfermagem, atender a clientela na pré-consulta médica de enfermagem, preenchimento de cartão de gestante, perinatal, atender a clientela após consulta médica ou de enfermagem, orientando pedidos de exames e retornos, preparar e esterilizar materiais, administrar vacina, orientar grupos da população em aspectos de saúde, levantar dados de interesse epidemiológicos, tá? Fazer visitas domiciliares para a realização de cuidados prescritos pelo enfermeiro ou pelo médico, tá? Orientar sobre os cuidados com recém-nascido, quanto curativo umbilical, amamentação, alertar o risco e as consequências do aborto, dos métodos conceptivos, contraceptivos, tá? E planejamento familiar, prevenir os perigos de uma gestação de alto risco para a mãe e para a criança. Quanto à saúde da criança, tá? Saúde da criança, gente, a criança é um ser humano em completo desenvolvimento. As experiências vividas nos primeiros anos de vida são fundamentais para a formação do adulto que ela se tornará no futuro. Tá? Por isso é muito importante que as crianças cresçam por um ambiente saudável, cercado de afeto e com liberdade para brincar. Tá? As crianças devem ter seu crescimento e desenvolvimento acompanhados regularmente pela equipe da atenção básica de saúde. Tá? Quais são os direitos da criança? Ser registrado gratuitamente, realizar teste de pezinho, dar aumento entre o terceiro e o quinto dia de vida, ter acesso aos serviços de saúde de qualidade, tá? Ter acesso à saúde pública e gratuita perto do lugar onde mora, tá? Receber gratuitamente as vacinas indicadas no calendário básico de vacinas, tá? Ter acesso à água potável e alimentação adequada,
ser acompanhado em seu crescimento e desenvolvimento, ser acompanhado pelos pais durante a internação em hospitais, viver em lugar limpo, ensolarado e arejado, ter a oportunidade de brincar e aprender, viver em ambiente afetuoso e sem violência. Quanto ao programa, né, de assistência integral à saúde da criança, é um conjunto de ações básicas de saúde que visam assegurar a integralidade na assistência prestada à criança no seu processo de desenvolvimento, crescimento, reduzindo a mortalidade dos menores de 5 anos. Né? Entre as estratégias adotadas pelo Ministério da Saúde está a identificação e a priorização de ações básicas em saúde de alto custo-efetividade, ou seja, as ações que têm um alto efetividade na sua aplicação. Né? Quais são os eixos da política nacional da atenção integral à saúde da criança? Tá? Atenção humanizada, qualificada, à gestação, ao parto, ao nascimento e recém-nascido, aleitamento materno e alimentação complementar saudável, promoção e acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento integral, atenção integral à criança com agravos prevalentes na infância e com doenças crônicas, atenção integral à saúde, atenção integral à criança em situação de violência, prevenção dos acidentes e promoção da cultura da paz, atenção à saúde da criança com deficiência em situação específica de vulnerabilidade, vigilância e prevenção de óbito infantil, fetal e materno. Quais são os tipos de ações? Acompanhamento do crescimento e do desenvolvimento, realização do teste de pezinho, controle das doenças que podem ser prevenidas pela imunização, que iremos ver no decorrer das aulas, né? Estímulos e apoio dos aleitamentos maternos e orientações para desmame, controle das doenças diarreicas, terapia de reidratação oral, controle da infecção aguda respiratória, controle da desnutrição infantil. O objetivo da saúde da criança está voltado para a maximização do alcance da assistência da saúde da criança, que significa aumentar, aperfeiçoar o poder da resolução diante dos problemas de saúde mais relevantes e prevalentes em cada região. Tá? Nesse grupo, considera-se como prioridade os grupos menores de 5 anos, tá? Ações exercidas pelo técnico de enfermagem. Inscrever-se a criança no programa, tá? Abrir o prontuário para anotar todos os atendimentos à criança, preencher o cartão controle que deverá ser anexado no prontuário da criança, anexar os retornos, agendar os retornos, observar e orientar o cartão de vacinas, orientar as mães quanto à lactação, técnica de aleitamento materno, a higiene, a alimentação, tá? Cuidados com utensílios, fazer o controle das infecções respiratórias agudas, arejamento do ambiente, hidratação, ausência de fumaça, de cigarro e outros, fazer o controle das diarreias, orientar quanto à alimentação durante o episódio de diarreico, tá? Com ênfase para aleitamento materno, administrar terapia de reidratação oral, quando prescrito, atender a criança na pré e pós-consulta médica de enfermagem. Aqui entramos no outro programa, gente, o programa de atenção à saúde do adolescente, tá? Então é um aspecto legal. Então temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que visa fazer a proteção
da criança e do adolescente, proteger ela das fragilidades da nossa sociedade. Tá? As leis orgânicas da saúde, tá? A Lei 8080 e a Lei 8.142. A Lei Orgânica da Assistência Social, a Lei 8.742. Tá? Qual o objetivo dessa atenção à saúde adolescente? Está voltada para ações de atenção básica. Dessa forma, ela visa promover assistência integral à saúde adolescente, a fim de favorecer o processo geral do seu crescimento e do desenvolvimento para buscar reduzir as morbimortalidade e desajustes individuais e sociais da criança, da adolescente, melhor dizendo. Quais são as atividades desse programa? Fazer o crescimento, tá? Ou seja, o desenvolvimento da criança, sexualidade, saúde bucal, saúde mental, saúde reprodutiva, prevenção de acidentes, saúde do escolar, do adolescente, o trabalho, cultura, lazer, esporte, segurança, prevenção dos maus tratos. Tá? Qual o desafio desse programa? Tá? Para um bom funcionamento desse programa é necessário haver parcerias com comunidades, tá? Unidades de referência como universidades, instituições governamentais, não governamentais, além das igrejas. Tá? A equipe deverá ser capacitada para atender, tá? Manter o contato, interagir com a comunidade e os adolescentes e garantir a confiança. Desculpa. Nesse momento da vida, gente, o adolescente ele não é adulto ainda, mas ele também não é criança, ou seja, os pais muitas vezes não conseguem, não fazem, ou melhor dizendo, não conseguem fazer um acompanhamento de saúde na unidade básica dessa criança, desse adolescente, e muitas vezes eles não buscam um atendimento. Então, nós, na área da saúde, temos que fazer o acompanhamento adequado e o manejo desses adolescentes. Tá? Agora, então, gente, na saúde do idoso. Outro aspecto bem importante dessa população. Tá? O crescimento demográfico da população idosa no Brasil exige preparação adequada do país para atender as demandas das pessoas na faixa etária de mais de 60 anos. Ou seja, a população brasileira atualmente tem uma característica de ser mais idoso, tá? Ou seja, uma população mais idosa. Para a implementação dessa política, faz-se necessária a definição e a readequação de planos, programas, projetos atendidos do setor de saúde, com uma articulação entre o Ministério da Saúde, Secretaria Estadual, Secretaria Municipal de Saúde, bem como outras áreas afins. Quais são as diretrizes para o Programa de Atenção Integral à Saúde do Idoso? Tá? Promoção do envelhecimento saudável, manutenção da capacidade funcional, assistência à necessidade de saúde do idoso, reabilitação da capacidade funcional comprometida, capacitação de recursos humanos especializados, apoio ao desenvolvimento de políticas formais, desenvolvimento de cuidados informais, tá? E apoio, estudos e pesquisa na área. Tá? Quais são as ações lançadas pelo TEC? Estimular o autocuidado, estimular hábitos saudáveis, oferecer assistência de acordo com a patologia, diminuir e compensar as limitações inerentes na idade, desenvolver educação em saúde, tá? Orientar métodos de educação sexual segura, promover atividades recreativas, orientar e acompanhar famílias. Tá? Aqui estamos a referência. Okay? No próximo vídeo eu vou passar algumas orientações.